Bem-vindos a mais uma devocional, 30 minutos, abençoando o seu dia nos Salmos. Quando você fala as palavras dos Salmos, a Bíblia diz que Deus dá influência, prosperidade à sua vida, amém? Bem-vindos, eu declaro um dia mais que abençoado, e o Senhor te protege, o Senhor te cerca de bondade, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma vai chegar na tua casa, você é abençoado, seus filhos, tudo que você coloca às suas mãos prospera, segundo a bondade do Pai que foi liberada em Cristo Jesus. Amém? Bom dia, amados. Bom dia, parentes. Bom dia, Diego. Bom dia, Sueli, Sérgio, amados. Amém. Shalom, shalom, Débora. Amém. Amados irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Michele. Amém. A Silvia. Graça e paz, Silvia. Como estás aí em Portugal? Nós tivemos aqui uma irmã aí de Lisboa visitando. Amém, graças a Deus. Olá, Jaqueline, Tainara, tudo bem? Bom dia. Amém. Que bom. Estamos juntos aqui em nome de Jesus. Amém. Hoje o Salmo 21. Amém. Avançando. Amém. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Ezequias foi o maior rei de Judá. Amém. Eu falei isso para você ontem. O maior rei de Judá. E uma das coisas que ele fez, ele chamou os levitas e ele disse que eles deveriam cantar e falar as palavras de Davi, escritas nos Salmos. Isso significa que existe uma expansão de influência que Deus está fazendo na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Você submete a palavra de Deus aos Salmos. Salmos são os louvores, amém, ao nosso Deus. Aleluia. A Bíblia fala de sacrifício abominável, oração abominável. Impressionante, né? Você faz um sacrifício que Deus não aceita. Alguns podem orar e Deus rejeita, mas em nenhum lugar na Bíblia, nem na velha aliança, diz que o louvor é abominável, porque o louvor é a maior expressão dos filhos de Deus para com Ele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Célida, paz. Paz, amém. Dilnei, aí professor, tudo certo? Aí em Caxias do Sul, grande cidade aqui do Rio Grande, amém. Maria, Bernadette, amém. Veiga, aleluia. Alessandro, Alex, amém. Amém. Célida, e o Silas, amado Silas também, manda um abraço para ele. Seu Neuci, meu sogro, amém. Aí de Sorocaba, aleluia. Nós temos vários irmãos de vários lugares, que bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Prontos aí para a palavra. Amém. É o nosso culto da manhã. Aleluia. Hoje eu vou ler o Salmo 21 na versão NTLH e vou usar também a versão RA. Amém. Porque eu quero que você receba assim dentro da palavra mais próxima do original, e a versão NTLH traz algumas expressões que eu creio serem mais apropriadas para a compreensão e para também fortificarmos a fé ouvindo a palavra. Amém? Salmo de Davi. Davi é o regente do coro. Amém? Davi era um escritor de canções, né? Os salmos, ele tomava a sua vida e a transformava em louvores a Deus. Ele expunha sentimentos, o coração, de maneira livre, não se inibia, sendo rei, de ter que escrever coisas que os outros cantavam, mas fala da sua experiência. Muitos salmos são proféticos. Davi vê a cruz, né? O Salmo 22, o Salmo 22, terça-feira, amém, nós vamos falar do Salmo 22, os salmos que apontam para o Messias, aleluia, poderoso. Salmo 21 é um salmo de louvor, é um salmo onde Davi reconhece a bondade de Deus, o favor que o trouxe à posição de rei, influente, poderoso, alguém abastado financeiramente. Davi, que saiu de trás das malhadas, um jovem desconhecido, desprezado, foi levantado por Deus como o maior rei de Israel, fazendo com ele uma aliança de trono. Davi unificou, né, todo Israel e reinou, e ele realmente é um marco, um homem segundo o coração de Deus, cuja vida é um exemplo para nós, cujas palavras nos ensinam muito sobre Deus, sobre o mundo espiritual. Amém? Diz ele assim no verso 1: Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força. Aleluia, que lindo isso, né? O Senhor é a nossa força. Está muito contente porque o tornaste vitorioso. Aleluia. Davi reconhece a ponte.
A nossa fonte é o Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa fonte é o Pai, o originador de toda a história, o arquiteto, aquele que escolheu você, aquele que traçou os seus dias, aquele que salvou você. Davi diz, o Senhor me tornou vitorioso. Eu gosto muito da passagem quando Jacó encontra Esaú. Esaú vê os rebanhos que Jacó ia enviando, e quando eles se encontram, Jacó insiste que Esaú tome como presente. E aí Esaú diz, eu já conquistei bastante coisas, eu sou muito rico, eu não preciso disso, fica com você. Jacó insiste, e ele diz para o seu irmão Esaú, o Senhor me enriqueceu, o Senhor fez isso por mim, o Senhor me deu abastança. Esaú, um tipo da carne, eu consegui. E Jacó, um homem transformado, com a experiência do encontro que mudou sua história com Deus, ele disse, o Senhor me deu, o Senhor me deu. Eu cruzei o rio, eu cruzei o vale com um cajado e eu volto abastado pelo Senhor. Amém? Aqueles que servem a Deus prosperarão em todas as áreas da vida. Aleluia, amém? Glórias a Deus. Então o Senhor é quem nos conduz no triunfo. Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que a vitória é dada. A vitória não é conquistada. A vitória é dada. Você não tem que alcançar a vitória sobre o pecado. Ah, o pecado está me prendendo. Não, você não alcança a vitória. Pastor, ore por mim para que eu alcance vitória. Não, você não precisa conquistar a vitória. Você recebe a vitória, amém? Você recebe. A nova aliança é uma questão de receber. Eu recebo graça, eu dou graça. Eu recebo amor, eu transfiro amor. Eu recebo paz com Deus, paz comigo, paz com os outros. Primeiro eu recebo, depois eu dou. Aleluia, amém? Então é uma posição que eu ocupo que me leva a cumprir aquilo que Deus determina. Aleluia, isso é muito lindo na nova aliança. A posição de estar recebendo para dar. Eu bebo gole de água para o rio fluir. Amém? Isto é a nova aliança. Cristo já fez todas as coisas. Eu não preciso conquistar a cura para o meu corpo. Eu recebo. O Senhor me dá a vitória. Me dá por intermédio de Cristo Jesus. Então eu peço. O que eu devo fazer? Pedir com fé, pedir crendo, pedir sabendo que já é meu, pedindo sabendo que é herança de filhos, pedir com fé. Nós não temos porque não pedimos, diz Tiago. Peça, então peça. Ó Pai, é meu, porque Jesus morreu, ressuscitou para conquistar isto por mim. Quando você faz isso, você se aproxima do trono da graça para encontrar misericórdia e graça em ocasião oportuna, diz a Bíblia. Deus se agrada daqueles que creem que Ele é recompensador. Amém? Então Deus, amém, dá vitória. Amém? Você pode dizer, eu tenho a vitória. Aleluia, tenha vitória, porque a vitória já te é dada em Cristo Jesus. Aleluia. Verso 2, Davi diz, tu satisfizeste os seus mais profundos desejos dele, o rei, e lhe deste o que ele pediu. Amém, amém, amém. Deus dá o que você pede. Deus satisfaz os desejos do seu coração. Amém? Você crê nisso? Aleluia. A pastora Rosana, ela sempre gosta de citar Salmo 37:4. Aleluia. Ela diz que orava muito isso, amém, antes de casar. E o Salmo diz assim, alegra-te no Senhor, ou agrada-te do Senhor. Muitas vezes você fica pensando, eu preciso fazer coisas para agradar a Deus. Mas eu pus aqui esse verso, é um salmo também, na versão NTLH para você entender. Diz assim, que a sua felicidade, ou seja, que a sua alegria, nossa alegria, esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então, quando você se alegra no Senhor, quando você faz do Senhor a sua alegria, a alegria do Senhor, não a nossa, do Senhor é a nossa força. Quando você se alegra que a sua alegria, felicidade é o Senhor, então Ele satisfaz o desejo do seu coração. A alegria é uma força poderosa. A alegria é oração respondida sem que você peça. A oração é alegria
A alegria é uma oração respondida sem que você peça. Deus satisfaz os desejos do coração. Davi disse, o Senhor satisfez os desejos mais profundos do meu coração. Davi passou momentos de crise, perseguição, nós vimos isso nos salmos anteriores, ele voltará a falar sobre isso em outros salmos. Todavia, ele está aqui numa posição que ele teve paz, que ele ganhou as coisas, que ele desfrutava de grande poderio. Poderio, a força envolve aqui poderio, influência e fama. Ele diz, o Senhor satisfez todos os desejos do meu coração. Descanse, espere no Senhor. Não se precipite, não saia fazendo quando as coisas ainda não aconteceram. Confie no Senhor. Deus deseja satisfazer todos os desejos do seu coração. Apenas alegre-se no Senhor. Amém? Que seja hoje um dia de alegria no Senhor. Amém? Que você desfrute nessa sexta-feira de alegria no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Quando você faz isso, aqueles desejos mais profundos que você nem pede, Ele fará. Amém? É a palavra do Senhor. Verso 3, Davi diz, tu o recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. Não é lindo isso? Então Deus, Ele te dá bênçãos preciosas. Amém? Bênçãos de bondade, diz a revista atualizada. Bênçãos de bondade. A bondade de Deus nos cerca de bênçãos. Aleluia. Bênçãos preciosas. O Senhor te dá autoridade, influência. Glórias a Deus. A bondade de Deus, ela prospera você. Ela te leva ao domínio sobre as coisas. Verso 4. O rei pediu vida e tu lhe deste vida longa sem fim. Como Salomão. Deus aparece para Salomão num sonho e diz, o que você quer, Salomão? E ele pede um coração que ouve. E Deus diz, porque você me pediu isso, e não me pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, nem ouro, não pediu paz todos os dias da sua vida, eu lhe dou o que você pediu e eu vou além. Eu te dou riquezas, paz, amém? Aleluia. Então Deus sempre excede em sua medida, sempre. A medida de Deus é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É o que diz Efésios, muito mais abundantemente além do que pedimos, segundo o seu poder que em nós opera, muito mais abundantemente além. Põe limite aí nisso. Aí. Qual é o limite? Muito mais abundantemente além do que eu peço ou penso. Aleluia. Essa é a medida de Deus. Davi, o rei, pede vida e Deus fala, vou te dar longevidade. Amém? Deus pode acrescentar anos, dias à nossa existência. Se você quiser, peça. Se você pedir, o Senhor lhe dará. Amém? Meu pai, foi uma experiência, eu me lembro, que ele pediu isso ao Senhor. Ele pediu e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. Mamãe sempre fala isso. Ele pediu, ele estava realmente debilitado, mas ele falou, preciso de mais tempo e Deus lhe deu o tempo. Amém? Deus pode acrescentar. Amém? Aleluia. Verso 5 diz, a glória do rei é grande porque tu o ajudaste. Tu lhe deste majestade e fama. Então, Davi está exaltando a posição que ele ocupa, sabendo que a origem é Deus e não sua força. O Senhor me deu glória, o Senhor me deu fama, o Senhor me deu majestade, o Senhor me deu influência, o Senhor é o meu auxílio, o meu socorro. Glórias a Deus. A revista atualizada traz esse verso da seguinte maneira, grande lhe é a glória da tua salvação. É importante destacar porque a palavra salvação aqui é Yeshua, Jesus, amém? A mesma palavra, né, para Josué, o nome Jesus no Velho Testamento, Yoshua, ok? Salvação aqui é Jesus. De esplendor e majestade o sobrevestiste. Então o Senhor nos revestiu da sua glória, amém? Cristo é a nossa glória. Então a glória do rei é Cristo. E o que vai levar você a reinar em vida, majestade e ter influência, fama, é Cristo. Cristo, o Rei, te leva a reinar em vida. Por isso que Jesus diz em João 17, ele diz assim, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Então Cristo nos deu a glória que ele recebeu do Pai.
Isso não é precioso? Então Davi está exaltando a glória que ele recebeu. E nossa glória está em Cristo. Pedro, na segunda carta, ele diz qual é a glória que Jesus recebeu. Você sabe qual é a glória que Jesus recebeu? Pedro diz que ele recebeu, né, da glória eterna, né, da glória do Pai, a glória excelsa ele chama, foi lhe dada quando ele ouviu: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Pedro diz isso, que quando ele estava no Monte da Transfiguração, ele ouviu essa voz. Esta glória excelsa que é o Pai deu ao Filho. A glória é: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. E essa mesma voz foi nos dada. Jesus nos deu a sua glória. Qual é a grande glória nesta vida? Você é filho, filha amada do Pai. Aleluia. Ora, se você é amado e o Pai te ama, te dá um aperto, te dá um cheiro, o Pai quer você por perto, quer a sua presença, Ele vai te livrar do mal, Ele vai te dar os recursos necessários, toda a provisão que você precisa, Ele vai trazer cura para o seu corpo, paz para a sua alma, alegria para o seu coração, Ele vai proteger. Alegre-se no Senhor, que a sua felicidade seja o Senhor, e Ele satisfará os desejos mais profundos do seu coração. Esse deve ser o verso do dia, amém? Eu falei ontem que seria bom você guardar um verso e profetizá-lo e ruminá-lo e meditar nele durante o dia. Isso vai trazer crescimento, maturidade, prosperidade para a sua vida, amém? Verso 6, Davi segue: As tuas bênçãos estão sobre mim, sobre o rei, para sempre. E a tua presença lhe dá muita alegria. Aleluia. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, diz a Bíblia. Então não existe tristeza diante de Deus. Existe alegria. Amém? Então quando nós participamos de presença, você vai encontrar conforto, força. O Senhor te levanta, o Senhor te enche de alegria, Ele expande a esperança, os seus olhos verão coisas que você não imagina, seu coração vai desfrutar de verdadeira paz, de verdadeira confiança. Aleluia! O Senhor dá as bênçãos para sempre. Você sabe que a bênção de Deus não pode ser revogada, não pode ser movida, tirada de você. Jamais. Quando Balaão foi profetizar maldição contra Israel, ele subiu no monte e ele viu Israel acampado. A imagem que ele teve foi a imagem de uma cruz. E ele, então, ao tentar liberar as palavras, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele disse: aquele que o Senhor abençoou, quem que pode remover tal bênção? Quem pode amaldiçoar aquilo ou aquele que Deus abençoou? Então Deus abençoou você, isso significa que a bênção é irrevogável. Amém? Uma vez abençoado, você é abençoado forever. Para sempre, nunca mais. Aleluia, essa bênção será tirada da sua vida. Você é frutífero, você é abençoado, você é próspero, você é filho amado, você é revestido de força, você tem o Espírito Santo, o sangue de Jesus te purificou dos pecados, você é justo, você é amigo de Deus. Nada pode remover a bênção. A cruz e a ressurreição são a garantia que a bênção não pode ser revogada na sua vida. Isso traz descanso para a alma. Amém? Eu não preciso me preocupar com amanhã achando que Deus pode estar zangado comigo e Ele vai reter a sua bênção, não vai me dar a bênção que eu tanto espero. Ele já deu. A vitória é dada, amém? E não conquistada. Louvado seja Deus. Verso 7, Davi diz: o rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo é o Elion, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. Bem, a revista atualizada fala sobre esse verso 7, que a força do Senhor, a alegria do Senhor, o rei confia no Senhor e pela sua recede, misericórdia do Altíssimo. Amém? Então, recede está aqui, é graça que está por trás dessa palavra. Por causa da sua graça ou bondade, o rei é rei para sempre. Amém? Você confia nisso? Claro, você confia no Senhor. E por causa da bondade, do favor de Deus, você vai reinar para sempre. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça receberam, eles reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós reinamos por meio de Jesus. Amém? Ele reina
eu reino. O que ele é, eu sou. Eu sou Cristo, como a palavra cristão significa. Christos, né? Pequenos Cristo é a palavra cristão. Isso significa que você é como ele é. Amém? Você tem a graça, o favor, o amor e a glória que ele tem. Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amém? Verso 8. O rei prenderá os seus inimigos com a sua força, ele prenderá todos os que o odeiam. Isso significa que você vencerá os desafios da sua vida. Mas a força é o Senhor que te dá. A autoridade é o nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, para expulsar toda obra maligna, para declarar cura, para chamar a provisão, para declarar a força, o revestimento do Espírito de poder sobre a sua vida. Amém? O Senhor te fará vencer todos os inimigos. Ele aparecerá, diz Davi, e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira o Senhor os devorará e o fogo acabará com eles. Aleluia. Satanás não pode permanecer ao lado de alguém que é fogo. Amém? Labareda de fogo. Deus é fogo. Nós somos como ele é. Amém? E o diabo não pode, de fato, cercar, não pode permanecer do lado de alguém cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei eliminará todos. Isso significa, sim, que Deus, ele nos conduz no triunfo de Cristo Jesus, ele vai à frente, a presença do Senhor nos traz alegria e ele desbarata os nossos inimigos para sempre. Amém? Amém. Você já venceu todas as coisas. Pode dizer amém. Todas elas, as que virão, você já venceu. A vitória nos é dada em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. Aleluia. Bem, a espada está na boca. João, quando olha no Apocalipse e vê Jesus, a palavra saindo da sua boca é como uma espada afiada. Paulo fala isso também aos Efésios capítulo 6, quando fala da armadura do crente. Ele diz que você deve estar revestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau. Existe dia mau, existe o dia mau. Existe sim um dia mau que somos provados, que tribulações nos sobrevêm, mas nós precisamos estar revestidos de Jesus, da sua justiça, da sua paz, né? E temos na nossa boca a palavra do Espírito, a palavra do Espírito, que é como a espada. Então, quando você olha as peças da armadura, você vê as proteções, né? O escudo, você vê a couraça, você vê o capacete, você vê as sandálias nos pés. Então, são itens de proteção. Mas há uma espada e ela não está na mão, ela está na boca. Quando você ousa falar as palavras escritas na Bíblia, quando você declara, como Davi, os salmos ao Senhor, quando você declara uma promessa do Senhor na nova aliança, você está usando a espada do Espírito. A espada do Espírito envolve falar pelo Espírito Santo, falar. Por isso que orar em línguas é muito poderoso, porque Paulo ensina em Efésios que é a oração em línguas, com toda oração e súplica no Espírito. Então, quando você ora no Espírito, você libera as palavras do Espírito. E essas palavras são espada. Amém? Às vezes você não sabe o que falar. Às vezes você não tem nem ideia qual é o golpe que o diabo está querendo te dar. Qual é a cilada que está à frente. Mas quando você está orando no Espírito, você está na armadura e você está liberando a espada. A espada é a arma de ofensa, né? Ofensiva que coloca o diabo para correr. Não foi assim que Jesus venceu o diabo lá no monte da tentação, em Mateus capítulo 4. Jesus diz para o diabo, está escrito. E depois o diabo tenta de novo e ele diz, está escrito. Depois o diabo tenta pela terceira vez e Jesus disse, está escrito. Amém? Está escrito. Quando você declara o que está escrito, a espada está na tua boca. E aí o Senhor desfere golpes contra o inimigo. Aleluia, é isso que Davi diz. E o último verso diz, ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. A tua força. Aleluia, amém? Davi, ele normalmente encerra os salmos
com um verso de louvor. Você pode perceber isso. Normalmente ele encerra com um verso de louvor, olhando para Deus. Sabe, você pode cair, você pode estar ferido, você pode estar amargurado, mas que as suas últimas palavras, depois de você expressar seu coração diante de Deus, sejam palavras de louvor a Deus. Por quê? Porque o louvor é que posiciona você na realidade de Cristo Jesus. Quando você reconhece que Deus é bom, quando você reconhece o poder que foi te dado, quando você reconhece a graça que você recebeu, quando você exalta as promessas, quando você exalta a salvação do Senhor na sua vida, quando você usa do louvor, quando você agradece, quando você dá ações de graças, quando a sua palavra libera palavras do que você é em Cristo Jesus, quando você confessa a palavra de Deus, você vai descobrir força do Senhor. Amém? Louve o Senhor. Amém? Todo o tempo. Davi descobriu que Deus habita no meio dos louvores. Se você quer presença, louve a Deus. Você quer os anjos ao seu redor, louve a Deus. Louve-o por causa do seu poder, louve-o por causa da sua bondade. Amém? Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? O poder de Deus. Oh, aleluia. Amém? Louvado seja o poder do Senhor. Nosso Deus é poderoso. Amém? Eu declaro então sobre este dia o poder do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro essa alegria do Senhor, que a presença do Senhor seja revelada a você, que toda tristeza, que toda amargura, que toda decepção com a vida, com as pessoas, seja desfeita da sua vida, saia da sua alma, que você seja revestido de alegria, a força do Senhor seja exaltada, seja vista em você. Exalte a força do Senhor. Eu declaro que você há de avançar, prosperar, que a bondade do Senhor, ela cerca você, ela leva você à posição que Davi estava experimentando quando escreveu esse salmo. As tuas bênçãos, Senhor, estão sobre mim, são preciosas, elas nos dão autoridade, influência, elas nos dão majestade e realeza. Amém? São as palavras de Davi. Amém? E eu declaro as bênçãos preciosas sobre você, sobre a tua cabeça, a cabeça dos seus filhos. Amém? Que Deus satisfaça os desejos mais profundos do seu coração. No nome de Jesus. Amém? Alegre-se nele, pois, e ele responderá as coisas que estão no seu coração. Amém? Louvado seja Deus, que bom falar a palavra de Deus. Grandes são as promessas. Amém? A paz, Amália, a paz, Antônio, Joaquina, Michele, amém, Silvia, parente, louvado seja Deus. Abraço carinhoso a todos. Amém? Hoje, então, sexta-feira, estaremos de volta na terça de manhã. Amém? Dia 19 e a semana toda eu viajo para os Estados Unidos. Vamos ter a reunião do Conselho Apostólico e também a conferência lá da Flórida, do pastor Márcio. Nós estaremos lá, depois eu vou pregar lá no Napoleão, lá em Atlanta. Bem, eu vou ver como faço, se conseguirei fazer as lives, mas eu informo vocês mais à frente. Amém? Só estou dando uma olhada aqui no calendário. Abraço carinhoso. Não deixe de compartilhar a palavra. Amém? Aleluia. Eu louvo a Deus. O Fábio aqui tem dado testemunho, nosso líder lá de Gramado, que ele tem sempre enviado o link das lives e tem recebido testemunhos de pessoas. Amém? E eu declaro que se você é um que entrou aqui para ouvir a palavra por meio, amém, de um convite, que o favor seja sobre você, que você desfrute de uma paz que nunca desfrutou neste dia. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, abraço.